Olá, família, graça e paz. Começando o nosso podcast semanal. Se você não assistiu os das outras semanas, você assiste depois. Por enquanto, você vai assistir esse aqui. E hoje, com uma convidada muito especial, a pastora Miriam, também conhecida como mãe, para mim, para o Daniel. Ontem, a gente estava uma conversa com alguns amigos e falando ali do podcast. E eles falaram, quem que vai no podcast? Eu devia ter falado de surpresa, né? Mas eu não falei. Falei, vai a pastora Miriam. Aí eles falaram, mas você não chama ela de mãe? Costume, né? Pensando ali como que vai falar ali em público. Mas um prazer, uma honra receber aqui a senhora, né? Prazer é meu. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sei que a senhora gosta muito também, que é sobre orar a palavra, né? Essa dinâmica de orar, de ler a palavra, né? E ver respostas de oração na palavra e mudar a oração também por causa da palavra, ser movido a orar por conta de algo que a gente leu, que a gente conheceu. Então, queria dar as boas-vindas para a senhora aqui. Obrigada, filha, obrigada, pastor Davi. Para mim é uma honra, uma alegria poder servir a igreja, poder servir ao reino. E vamos lá que tem muita coisa para a gente falar. É verdade. Para a gente começar, já vai falar a pastora Miriam de novo. Para a gente começar, mãe, queria que a senhora contasse para a gente, eu gosto de ouvir, né, um pouquinho mais também disso, e creio que isso ajuda também o pessoal de casa. Como que foi o seu encontro com Jesus? A gente às vezes vê a pessoa aqui na igreja, né, e a gente acha que a pessoa, a gente fala, né, nasceu em berço evangélico, né, o berço era cristão, né, o berço decorava versículo, era um berço evangélico, né, e nem sempre foi assim, né, nem todo mundo cresceu nisso, e mesmo quem cresceu num ambiente assim teve que ter um encontro com Jesus em algum momento. Como que foi o seu encontro com Jesus? Eu nasci num lar cristão. Com 8 anos eu fui batizada nas águas e eu tinha um conhecimento, eu tinha temor quando eu era criança por conta dos meus pais, por conta da minha família. Mas quando eu entrei para a adolescência, com 13 anos mais ou menos, eu entrei numa crise de identidade muito grande. E eu tinha muitos pensamentos, muitos questionamentos que tiravam a minha paz. E era como se eu estivesse assim, num ciclo e algo muito sombrio estava sobre a minha vida. Eu me sentia muito sozinha e eu tentava de todas as formas e maneiras sair daquele ciclo, mas eu não conseguia. E aquilo trazia muito sofrimento para a minha vida, porque eu sempre penso assim, quando a gente se depara com algo que nós não podemos resolver, com algo que você não sabe a solução para aquele problema, aquilo te traz muito sofrimento. E aquilo estava me trazendo muito sofrimento. E aí eu tentava de todas as formas e maneiras resolver aquilo, mas eu não conseguia, porque aquilo era novo para mim. Até então, na minha infância, que tinha sido maravilhosa, eu não tinha esses problemas. E aí eu me deparei com essa situação que trazia muito sofrimento para mim. E o tempo foi passando. Quando eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar fora, no escritório. E aí eu já tinha uma liberdade financeira e com o dinheiro eu conseguia fazer algumas coisas que eu achava que poderia ser a solução. Mas nada era o suficiente para tirar aquela tristeza, aquele sofrimento, aquela solidão que estava na minha alma. Parecia que eu tinha uma tristeza dentro do meu coração que queria me matar, parecia que algo me puxava para baixo. E eu chorava, eu lembro que eu tinha um diário, eu escrevia, hoje eu estou muito triste, e eu chorava e falava, meu Deus, quando isso vai acabar? Eu orava e eu falava assim, Deus, quando isso vai acabar? E aí eu lembro que com 16 anos, eu ia sair de férias, e eu peguei o dinheiro inteiro das minhas férias, e eu investi numa consulta com um psicólogo. Na época a gente não tinha muito acesso a psicólogos e tal, e eu peguei o contato de um, e aí eu ganhava pouco, então eu usei todo o dinheiro das minhas férias para isso. E aí eu paguei essa consulta. Chegando lá, não era um psicólogo, era um psiquiatra, mas como a gente não tinha muitas opções, então foi aquilo mesmo. E aí ele me fez algumas perguntas, ele me disse assim, não, você é jovem, você é bonita, eu vou te passar uns remédios que vai resolver essa questão. E aí ele me passou um remédio, eu lembro que era uma tarja preta, eu lembro que eu fiquei assustada porque eu sabia que remédio de tarja preta eram fortes. E aí eu fui, comprei e comecei a tomar o remédio. Passou um tempo, o remédio não fez efeito algum. Como eu tinha direito a um retorno com esse médico, eu voltei no retorno e falei para ele,
olha, os remédios não estão fazendo efeito. Aí ele falou assim, não, mas vai fazer efeito porque eu vou aumentar a dose. Aí ele aumentou a dose, não fez efeito algum. Aí o remédio acabou, eu não tinha mais dinheiro para pagar uma nova consulta com esse médico. E aí eu fiquei pior, porque eu fiquei sem o dinheiro das férias, eu fiquei sem o dinheiro do remédio e eu continuei na mesma situação. Aos 17 anos, eu tinha 2 amigas que o irmão delas era da Nazareno Central. E aí ele nos convidou para ir no Celebrai. Foi o primeiro Celebrai que a Igreja Nazareno Central fez. E aí esse evento ia acontecer depois de 15 dias que ele fez o convite para a gente. E aí eu me lembro que eu fiquei empolgada com aquele convite, com aquele evento. Mas uma coisa assim curiosa que começou a acontecer é que começou a nascer dentro de mim um sentimento e uma sensação de que minha vida ia mudar. E aquilo era maravilhoso para mim, porque a minha tristeza, aquela solidão que eu sentia, porque olhando aparentemente para mim, quem olhasse de fora via que não havia motivos para aquela tristeza, para aquela solidão. Porque eu era jovem, eu era bonita, eu era inteligente, eu tinha família, eu tinha emprego. Não está doente, não? Não está doente, então não havia motivos para aquilo. Mas era algo dentro do meu ser, dentro do meu interior. E diante daquele convite, daquela possibilidade, né, de um evento cristão, eu comecei a me animar. E eu ia num lugar que os jovens iam, que tinha música, tipo uma danceteria e tal. E eu sempre ia nesse lugar procurando preencher aquele vazio que existia dentro de mim, procurando trazer um pouco de alegria para mim, porque a alegria era muito importante para mim e eu não tinha alegria. E aí eu me lembro que uma semana antes ou 2 semanas antes, se não me falha a memória, eu fui pela última vez nesse lugar, nessa danceteria, e eu me lembro exatamente o que eu fiz. Assim, eu cheguei no lugar e eu comecei a me despedir daquele ambiente. Eu olhava para as paredes, eu passava a mão nas paredes, eu passava a mão nas mesas, e eu dizia assim, ó, eu nunca mais vou voltar aqui porque a minha vida vai mudar. E eu comecei a rir, e eu falei várias vezes aquilo, em vários ambientes daquele lugar, e eu falava assim, eu nunca mais vou voltar aqui, esse lugar nunca mais vai me ver, porque a minha vida vai mudar. E de fato aquilo aconteceu, eu fui no Celebrai, lá eu tive encontro com o Senhor, e eu tive encontro com o Deus da alegria, e foi como se o Senhor tirasse com a mão toda a tristeza, toda a solidão, e a partir daquele momento uma alegria assim, enorme, uma força interior se apoderou de mim, e ali eu comecei a minha caminhada com o Senhor. Assim, foi algo para mim assim que me marcou, esse fato de, antes mesmo de eu ter o encontro com o Senhor, a expectativa dentro de mim já começou a ser formada, e isso é obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos atrai, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é obra humana, isso não é a obra da carne, de nós mesmos, mas é obra do Espírito Santo. Então eu louvo a Deus porque eu conheci o Senhor, eu tive um encontro com o Senhor na minha adolescência com 17 anos. Que legal. E como que foi para a senhora também, né? Pegando, a senhora falou desse lar cristão e dessa expectativa, né, de uma mudança de vida e tudo mais. Como que era para a senhora antes essa questão, essa visão que a senhora tinha de Deus, assim, por ser um lar cristão e tudo mais, quando falavam da Bíblia, quando falavam de oração, como que era para a senhora isso? A senhora via com bons olhos, era um peso? Não era falado? Não, não era falado muito, né? Até então, na minha infância, na igreja que eu ia com os meus pais, porque a gente foi até um certo tempo na igreja, eu lembro que mais ou menos com 10 anos, 9, 10 anos, os meus pais pararam de ir nessa igreja e nós ficamos sem ir a igreja alguma. De vez em quando eu lia a Bíblia, eu lembro que eu tinha um temor, mas eu não tinha meios de desenvolver um relacionamento com o Senhor, de desenvolver intimidade com o Senhor. Isso não era ensinado, isso não era falado. Então, não havia como eu me aproximar melhor do Senhor, porque nunca houve esse ensino.
tinha escola bíblica, se falavam das histórias, né, da Bíblia. Eu lembro que a gente, na escola dominical, quando eu era criança, a gente pintava lá os desenhos de Jonas, de Moisés, mas até por eu ser criança, não tinha Isso tinha tanto impacto, né? não tinha tanto impacto. E também não tinha escola, uma classe voltada para as crianças, como hoje a gente tem para o NASA Kids. A gente ficava no culto com os adultos. E eu lembro que eu ficava, aqueles bancos de madeira, né, que nem a gente tinha na igrejinha, e eu lembro que durante o culto, que não era interessante para mim muito o que o pastor falava, na maioria das vezes, né, aquele conteúdo teológico, e aí eu lembro que eu ficava embaixo do banco brincando. E eu ficava prestando atenção no pé das pessoas, eu ficava prestando atenção na cor da sandália das mulheres, eu olhava para o teto, ficava procurando lagartixa, essas coisas assim. E isso, assim, era gostoso para mim porque eu estava naquele ambiente, assim, às vezes era meio chato porque não tinha o que fazer, mas em relação ao Senhor, ao reino, eu não criava muita expectativa daquilo. Eu sabia que Deus era bom, que Ele era Pai, que Ele cuidava da gente, mas eu não tinha conhecimento da dimensão do reino espiritual, né, das forças espirituais, do reino das trevas. Eu não tinha esse conhecimento. Então, hoje, a EBD é muito importante para a vida cristã, porque ela vai nos ensinar a respeito daquilo que nós precisamos para conseguir desenvolver intimidade com Deus, para conseguir desenvolver uma vida que vai facilitar a nossa caminhada aqui, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo. Legal, legal. A senhora não teve isso, então, na sua infância, né, nesse sentido. E quando que começou isso para a senhora? Porque, às vezes, eu vejo, até mesmo dentro da igreja, igual a senhora falou, né, no seu exemplo, ia na igreja, mas isso não foi ensinado para a senhora. E, às vezes, a gente vê outros casos, assim. Quando que teve esse despertar da senhora, assim, para essa questão mais de intimidade, essa questão mais de uma vida com Deus? Depois que eu me converti com 17 anos, eu comecei a ter o desejo de decorar versículos. E eu sempre gostei muito de anotar as coisas que fazem sentido para mim. Eu sempre fui daquelas que tinha caderno, eu tinha cadernos de versos que eu gostava. Então, eu lembro que depois da minha conversão, eu peguei um caderno e comecei a escrever os versículos que chamavam a minha atenção. Então, eu estava lendo um texto, eu falava, uau, nossa, esse versículo se encaixa perfeitamente na minha vida. E aí eu ia escrever... Eu vi que você tinha bastante caderno. Eu tinha bastante caderno. Eu escrevia os versículos, eu escrevia o texto, às vezes eu me deparava com o ensino, eu copiava assim, o texto, toda aquela lição. E aquilo era importante para mim, porque eu trazia à memória aquilo. Então, eu fazia aquilo que Lamentações 3 diz. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, isso foi muito importante para a minha vida. Eu lembro que eu decorava salmos, que eu sei até hoje, eu decorava salmos inteiros. E isso era importante e é importante até hoje para mim, porque quando eu vou orar, quando eu vou ter o meu momento com Deus, seja através da adoração, seja através da oração, do louvor, eu posso lembrar esses versículos, eu recito esses versículos, inclusive até a adoração e o louvor, eles precisam ser bíblicos, porque senão nós corremos o risco de orar baseado na nossa própria justiça, orar baseado nos nossos próprios sentimentos e muitas vezes nós vamos orar, assim, baseado numa sensação que o Espírito Santo traz ao nosso coração, sim, mas nós temos que ter o equilíbrio e o discernimento espiritual para saber se não é coisa da nossa alma. Coisa da nossa alma. Então, já depois da minha conversão, eu comecei a perceber esse desejo que o Espírito Santo estava trazendo para mim, coisas que antes eu não tinha. Então, antes da minha conversão, eu não tinha o desejo de ler a Bíblia, de meditar na palavra, de guardar no coração, né? Porque eu sempre penso que guardar no coração, né? Quando o salmista vai dizer assim, no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é esse guardar no coração? É decorar, porque se você for ver a etimologia da palavra decorar, é decor, é guardar no coração. Então, eu guardava no coração essa palavra. E isso foi
é muito importante para a minha vida e é importante até hoje para todo cristão guardar a palavra no coração, porque eu ouvi uma frase esses dias na nossa classe do curso Deus, Cadê Você? De uma irmã que disse assim, guarda a palavra porque a palavra vai te guardar. E é literalmente isso, é a palavra que nos guarda, mas ela precisa estar no nosso coração, na nossa mente. Por tudo que a senhora falou, foi uma mudança muito grande, né? Sim. Durante todo esse tempo, né? Antes a senhora tinha um medo, às vezes a insegurança, a necessidade ali de se suprir de alguma maneira. E a senhora, é legal a senhora ter tido essa percepção de, nossa, é a última vez que eu estou vindo aqui nesse lugar, minha vida tá prestes a mudar, e essa sensação, né, essa expectativa é legal, e o celebrar, né? Nossa. O primeiro celebrar, eu guardo até hoje, o folhetinho que eles deram, porque... Aquele folhetinho lá, acho aquele que eu já folhetinho, que tinha umas canções, né? Então, não tinha telão, não tinha retroprojetor. Nossa, então, eles distribuíam uma folhinha com o que ia cantar, né? Com tudo aquilo que ia cantar. E aí a gente olhava lá e foi assim que eu aprendi as canções, e eu tenho até hoje, eu guardo como recordação da minha conversão, porque para mim foi muito especial. Essa questão da tristeza e da alegria, né? O Senhor realmente, Ele trocou as minhas vestes de lamento, né? As vestes de tristeza por vestes de alegria. Então, a alegria, ela me marcou muito, e ela marca até hoje a minha vida. Nós precisamos da alegria do Senhor, porque a palavra que é vida, que é eterna, ela vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Se o ser humano vive embaixo de tristeza, ele vai se tornar um ser humano fraco. Ele não vai ter forças para caminhar. Então, nós precisamos nutrir essa alegria, nós precisamos dar valor à alegria do Senhor. Sim. Então, isso foi muito importante para mim. Sim. Até relacionado com outra coisa que a senhora falou, né? A senhora citou até a questão do Deus, cadê você? E às vezes a gente não percebe, a gente não vive por emoções, nesse sentido, né? A gente vive por fé. Também não é por razão, né? Não é nem por emoção, nem por razão, é por fé. Mas às vezes a gente não percebe o papel que as emoções estão surtindo, às vezes de ou tá minando a nossa fé, ou tá minando, assim, que eu falo, influenciando negativamente, né? A pessoa se deixar ser dominada por uma emoção, aquilo pode conduzir ela numa direção ruim, né? E a senhora sempre, algo que a senhora já falou que me marcou bastante, é essa ideia de trazer as emoções, mesmo quando ruins, para adorar a Deus. Exatamente. Né? Para glorificar a Deus. Como que a senhora teve esse entendimento, assim, não, eu vou trazer, eu estou assim, isso aqui vai adorar a Deus também. Assim, foi ao longo da minha caminhada, né? Então, depois da minha conversão, eu passei por diversas lutas, diversos problemas, mas eu não deixava aqueles sentimentos sufocar a vida do Senhor, a alegria do Senhor no meu coração. E recentemente, né, eu passei por uma situação parecida, e aquilo, assim, depois de tantos anos, assim, que eu já estava nessa prática de não deixar os sentimentos me dominar, mas nessa situação recente, eu me deparei com uma situação assim que foi um desafio para mim, porque eu já estava acostumada com aquele padrão mais estável, só que essa situação foi uma situação assim que deu uma desestabilizada nas minhas emoções. E eu lembro que eu ia orar, e quando eu entrava no quarto para orar, eu só ficava pensando no problema, naquela sensação que eu estava sentindo e tal, os sentimentos e aquela opressão, aquela angústia e um pouco de ansiedade. E eu lembro que eu entrava no quarto, eu falava assim: Pai, eu vou te adorar, com ansiedade ou não, com angústia ou não, com expectativa daquilo que o Senhor vai fazer ou não, mas eu vou colocar diante do Senhor a tristeza, a angústia, eu vou colocar diante do Senhor, porque eu não vivo por sentimentos, eu não vivo por emoções, eu vivo pela Tua palavra. E aí eu adorava, eu chorava, mas assim, era uma luta interna dentro de mim. Eu lembro que eu ia trabalhar, que eu voltava a trabalhar, e eu ia trabalhar, eu falava assim: vamos trabalhar, a alegria do Senhor é a minha força. Aí eu já começava a cantar no carro para mexer com as minhas emoções, para mexer com o meu interior, que
parecia assim que era uma luta espiritual assim um pouco mais forte, sabe? Parecia que aquilo estava me testando. E eu sabia que era um teste. Eu falava assim, essa situação está me testando, mas eu vou vencer. Graças a Deus, isso passou. Eu venci. E aquilo foi uma experiência assim para mim, onde eu pude ver que aquilo que eu aprendi desde a minha conversão ao longo desses anos, aquilo ainda estava presente na minha vida. Legal. E isso foi algo que marcou a senhora, né? E a Bíblia vai falar, né? A consolação que a gente recebe, Deus usa para consolar outras pessoas. E através disso que a senhora recebeu, eu vejo quantas outras pessoas foram influenciadas de, nossa, eu tô com dor de cabeça, eu vou chamar toda dor de cabeça para adorar o Senhor agora também. E nesse sentido de enxergar algo a mais, né? Eu tô passando por uma prova, mas eu tô passando por uma emoção ruim, mas eu tô vendo que aquilo é uma prova. E quando você está numa prova, o desejo de Deus qual que é? É que a gente seja aprovado. Que a gente seja aprovado. E tem a outra alternativa, né? Exatamente. Ou você vai ser aprovado, ou você vai ser reprovado e você vai ter que fazer aquela lição, aquele aprendizado, tudo de novo. Eu sempre falo para o Daniel, Daniel, o Senhor deseja nos aprovar. Se a gente não for aprovado, nós vamos reprovar, vamos fazer tudo de novo. Então, não perca tempo. Né? Igual a escola, não perca tempo, não queira passar pela lição de novo, porque tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão repetindo toda vez a mesma série, mas o Senhor, Ele deseja nos aprovar. Sim. Obreiro aprovado que nós devemos ser. E a senhora falou também de tempo, né, que você acaba perdendo tempo. Eu lembro que quando eu tinha, acho que 5 anos, né, que a senhora me ensinou a ler e a escrever, né? E eu lembro que eu queria brincar, né, como uma criança qualquer, né? E a senhora às vezes falava, filho, mas aprende isso aqui, ó. E aí, acho que, se não me engano, começou com caligrafia. E eu gostava ali da parte de caligrafia e continha fácil também. E aí depois a senhora começou, ó, BA vai fazer BA. Aí tinha que fazer meia página de BA, né? E eu ficava, mãe, mas eu não quero fazer isso e tal, reclamando disso, uma criança mesmo. Depois eu fui ver, depois de anos, o quanto isso foi bom para mim, porque eu não precisei fazer o pré, né? O pré não era o pré, que hoje é o primeiro ano, não era obrigatório, eu acabei não precisando fazer, né? Do infantil eu fui direto para a primeira série, que hoje é o segundo ano. E hoje eu falo assim, nossa, eu ganhei 1 ano da minha vida. Porque se eu tivesse feito o pré, era 1 ano fazendo pré, ao invés de ter me formado em 2013, eu teria me formado em 2014, né? Eu fiquei pensando tudo na minha vida acontecendo 1 ano depois, né? Então, às vezes, espiritualmente, eu vejo que isso às vezes acontece com algumas pessoas, né? A pessoa já era para estar vivendo algo, e às vezes ela, por não se submeter, por não se sujeitar ao processo, por não ser aprovado, ela fica repetindo. E às vezes, uma hora ela até foi aprovada, mas vamos ser aprovado antes, sabe? Porque tudo tem um começo. Sim, sim. A Bíblia fala para a gente não desprezar os pequenos começos. E muitas vezes a gente dá um conselho para um novo convertido. Fala, comece a ler a Bíblia, comece a guardar a palavra no coração. Aí a pessoa, ela tem... O Senhor coloca um desejo no coração dela, que ela vai trabalhar na obra, que ela vai ser pastor, ser um missionário. E ela já quer estar lá na frente. Mas não, ela tem que começar ali, ó, nos pequenos passos, nos primeiros passos. Então, se você despreza aquilo que é fácil, você não vai conseguir fazer o difícil. Se você é como uma academia, se você começou agora na academia, levantamento de peso, você não vai levantar 40 quilos. Você vai ter que começar lá com 5, com 10, dependendo da sua estrutura física. Você vai começar naquilo que é mais fácil. Para quê? Para que você ganhar força, para você desenvolver a força. Então, o Senhor, Ele nos testa nessas coisas fáceis. Se você não for fiel no pouco, o Senhor não vai te colocar sobre o muito. Então, não despreze aquilo que é pequeno, aquilo que é fácil, porque é do fácil que vem o difícil, é do pequeno que vem o grande. Então, para a vida cristã, para todo ser humano, para todo novo convertido, para quem já está na igreja, seja há muito tempo, seja há pouco tempo, sempre vai ter aqueles pequenos detalhes. E eu sempre gosto de pensar que Deus, Ele criou um mundo com muitos detalhes. Ele criou o ser humano com tantos detalhes que é impossível alguém, um médico, a tecnologia, por mais avançada que seja, a medicina nunca vai formar
um ser humano e coisas no mundo com tanto detalhes quanto Deus. Então, Deus é um Deus de detalhes e Ele se importa com os detalhes da sua vida e Ele vai colocar coisas pequenas na sua vida para ver qual vai ser o seu avanço, para ver como você está se comportando, para ver se você está honrando aquilo. Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, não, isso eu não quero. Eu quero só se for o grande. Eu não quero um celular de uma marca, fraca. Eu quero um iPhone. Mas se você não der valor naquilo que é pequeno, você não vai ter o grande. Vai ter o grande. Não vai. Algo que eu às vezes pergunto pro pessoal, às vezes a gente tem muito essa ideia de eu vou fazer o grande, né? Eu faço o grande para Deus, né? E num momento de louvor, de adoração, a gente ouvindo história de pessoas, de cristãos perseguidos, né? E a gente fala assim, nossa, eu morreria por Jesus. Naquele momento que você está apaixonado ali, nossa, eu seria capaz de morrer por Jesus. Aí vem a pergunta, mas você seria capaz de viver por Jesus? Porque morrer, às vezes, é um momento, né? Eu entrar naquela dificuldade e eu morrer naquela dificuldade. Mas Jesus, às vezes, não quer você morto para a glória dele, quer você vivo para a glória dele. Morto para o pecado, morto para o mundo, sim. E vivo para Deus. Então, o grande desafio é a gente morrer para este mundo, matar a nossa carne, as nossas vontades. Esse é o grande desafio. Sim. E viver para Deus, viver para a glória do nome do Senhor. Sim. Esse é um desafio. Tem toda uma vida comum no dia a dia, no cotidiano, que a gente tem a oportunidade de glorificar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor, e às vezes a gente não vê como essas pequenas coisas, né, como pequenos tijolos ajudam a construir uma fortaleza, né, uma muralha. Exatamente. Algo que é forte. Né? Uma construção, ela começa com alicerce. Numa construção, se você olhar aqui para esse prédio, você vê a fundação dele, você vê o alicerce dele, você não vê por quê? Porque o alicerce, ele está coberto. Ele é algo que não precisa ser visto, mas ele sustenta toda essa estrutura, todo esse prédio. E se não houver alicerce, se não houver fundamento, não vai ficar em pé. Então, o nosso fundamento tem que ser Cristo, né? Por isso que Cristo é a pedra, por isso que Cristo é a rocha, porque os nossos pés têm que ser firmados nessa rocha, para a gente se manter de pé. Sim. E tanto a oração quanto a palavra tem esse papel de alicerce, né? Igual a senhora falou, né? Do fundamento, de alicerce ali na vida cristã. E às vezes fazer essa pergunta para a senhora, né, que eu já vi respostas diferentes. Às vezes tem gente que teve mais dificuldade em desenvolver uma vida de oração, outros teve mais dificuldade em desenvolver uma vida de leitura, né? Às vezes a pessoa gosta, às vezes, de estar ali com Deus, no secreto, às vezes, ali da oração, né, louvando e adorando. Aí ela vai para o momento da palavra e fala, nossa, será que não dá para trocar a palavra por mais oração? Então, tem gente que é o contrário, né? Tem gente que, nossa, se for para ler, eu vou ficar aqui lendo, mas não me impede para falar com Deus. A senhora teve alguma dessas dificuldades? Ou para a senhora, como que foi? Eu sempre costumo pensar que palavra e oração é como as asas de um pássaro. Perfeito. Qual asa é mais importante para o pássaro voar? À direita ou à esquerda? Uma ou outra? As duas são necessárias. Sim, sim. As duas vão fazer com que aquele pássaro alcance o voo e mantenha o equilíbrio. Então, se você não tiver palavra, você não tem oração. Eu aprendi, através de um livro que eu li, 97, 98 mais ou menos, é um livro que chama A Quarta Dimensão. Sim. E aquele livro foi muito importante para mim. E tinha uma lição lá, o autor narrava uma descoberta científica de um neurocirurgião coreano, que ele dizia que o centro da fala no cérebro controla todos os nervos do corpo. E aí eu olhei para a palavra, eu lembrei daquilo que fala em Tiago 3, quando está falando do domínio da língua. Porque o texto vai dizer assim, que a língua, sendo um pequeno órgão, ela é capaz de controlar todo o corpo. Ele compara como um pequeno leme que controla todo um navio, que controla toda a embarcação. E aí, esse neurocirurgião, ele dizia que se a pessoa diz com a boca dela, com a língua dela, que ela é fraca, imediatamente o sistema nervoso central envia comandos para os nervos se tornarem fracos. Se a pessoa diz, eu sou incapaz, imediatamente o cérebro, o sistema nervoso central vai enviar comandos para que os nervos se adequem de forma incapaz. Se a pessoa diz assim, eu sou velho, eu já não posso mais produzir, o sistema nervoso central imediatamente vai mandar comandos
para que os nervos se tornem fracos e se preparem para morrer. Eles se tornam velhos e eles se preparem para morrer. E aquilo me chocou muito, porque aí eu lembrei da palavra em Gênesis, quando diz assim, que o Senhor, e disse Deus, né, o texto vai dizer, e disse Deus, haja luz. E tudo que existe, tudo que foi criado, foi através da palavra proferida por Deus, da palavra dita por Deus. Nós temos a palavra dita por Deus, que é as Escrituras Sagradas. Então, essa palavra tem que estar no meu coração e ela tem que sair da minha boca. É lógico que, quando a gente fala de palavras no coração, aqui, coração, a gente está falando de mente, de pensamentos. Por isso que Filipenses 4:8 vai dar a receita de tudo aquilo que a gente tem que pensar. O que a gente deve pensar? A gente deve pensar em tudo aquilo que é puro, justo, honesto, verdadeiro, virtuoso, louvável. Nisso pensai, diz o texto. Então, quando eu li esse livro, eu comecei... lógico que no livro tinha outros ensinamentos, mas a partir desse livro eu comecei a entender a importância de eu trazer a Bíblia para o momento da oração. Foi aí que eu comecei a me interessar por orar a Bíblia, por orar baseado na palavra. Porque senão a gente vai cair no erro de orar segundo a nossa própria justiça. E a nossa justiça para Deus, ela é como um trapo imundo, ela é muito suja. Sim. Então, eu não posso orar baseado naquilo que eu sinto. Por isso que a palavra vai dizer em Hebreus 4:12, se não me engano, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é penetrante, sim. A ponto de dividir alma e espírito. Se eu orar baseado nos meus sentimentos e as emoções, que são coisas da alma, eu não vou fazer uma oração bíblica, eu não vou fazer uma oração de acordo com a vontade de Deus. Então, eu preciso orar a palavra para que eu traga o reino de Deus aqui para a terra, aqui para este mundo que nós estamos vivendo. Então, isso, a partir desse momento, eu comecei a me interessar e me aprofundei nessas questões de como orar a palavra. Como orar a palavra. É até um ponto que às vezes o pessoal responde uma pergunta que às vezes o pessoal faz, que às vezes eles pegam a passagem lá de João, né, que Jesus vai falar para os discípulos, né, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Aí a pessoa vai e fala assim, em nome de Jesus eu quero uma casa, em nome de Jesus eu quero ser promovido, em nome de Jesus eu quero virar milionário, eu quero todas essas coisas, né? E a pessoa fica, nossa, mas eu não estou recebendo isso aqui. A Bíblia está falhando, né? Porque eu estou pedindo em nome de Jesus. Mas aí lá, em 1 João vai falar, né? Que se pedimos algo de acordo com a sua vontade, então nós podemos ter a convicção de que nós já temos aquilo que dele temos pedido, né? E Tiago vai falar também dessa questão, né? Que olha, vocês não recebem porque vocês não pedem. Mas quando vocês pedem, é para os seus próprios desejos, né? Para satisfazer suas próprias vontades. Vocês pedem mal, né? Vocês estão sendo egoístas. Exatamente. Esse texto eu gosto muito desse texto que fala, vocês não têm porque não pedem e quando pedem não recebem porque vocês pedem mal, para gastarem seus próprios prazeres. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. É lógico, como eu disse, assim, Deus é um Deus de detalhes. Ele se importa com aquilo que a gente quer, sim. Com aquilo que nós muitas vezes pedimos para o Senhor. Só que a nossa oração ela não pode ser só de petição. A nossa oração, ela tem que... existe o clamor, existe a súplica, existe a intercessão, mas ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Então, a palavra que vai trazer esse equilíbrio para a nossa vida. E aí a gente vai poder desenvolver intimidade com o Senhor, nós vamos poder desenvolver aquela conversa gostosa, porque muitas vezes as pessoas acham que a oração é uma coisa chata. Ai, nossa, eu tenho que orar. Acha que orar é um fardo. Ai, nossa, eu vou ter que orar. Penitência, né? Vai lá e ora. Nossa, né? Ai, nossa, eu tenho que orar. Não, a oração é aquela conversa gostosa que você está tendo com alguém que você ama. Imagina o Criador do universo, o Pai das luzes, o Deus eterno, parar para te ouvir, parar para te consolar, parar para te dar direção. Eu ouvi uma psicóloga, que é a doutora Rosana Alves, ela é psicóloga, neurocientista, ela disse assim,
que a oração é a melhor psicoterapia que Com existe. certeza. E ela tem propriedade para falar, porque ela é psicóloga e neurocientista, ela não é qualquer pessoa. E eu guardo muito isso no meu coração, e eu faço terapia com o Espírito Santo, eu vou no quarto, eu entro no quarto, eu fecho a porta e eu falo, ai, que delícia, que lugar gostoso, e eu faço aquilo que a palavra diz. Eu creio que o Senhor está me vendo, eu creio que o Senhor, que me vê em secreto, vai me recompensar, e de fato Ele me recompensa. É isso. E é nesse momento de leitura bíblica que a gente conhece a vontade do Senhor, né? Que a gente conhece. Lembra que o pai estava falando uma vez, né? Ele conversando com a irmã, ela na igreja e tal, falando, não, mas quando que você vai se batizar, né? Perguntou para ela. Ela falou assim, eu tô orando, né? Para saber se é da vontade de Deus que eu me batize ou não, né? E aí a gente pensa, né? Deus já respondeu faz uns 2000 anos isso aí, né? Exatamente. Se isso é vontade de Deus ou não. Então, quantas coisas são vontade de Deus para a nossa vida e a gente não está sabendo. E a gente não está... Eu gosto de usar essa dinâmica do WhatsApp, né? Às vezes, uma conversa que tem lá 1189 mensagens e você não abriu ainda, né? A Bíblia tem 1189 capítulos, né, que são mensagens de Deus, né? Uma vez eu tive a curiosidade de quantos versículos tem na Bíblia, né? Tem mais de 30 mil versículos, acho que cerca de 35 mil versículos. Então, o tanto de coisas que Deus fala sobre quem nós somos, sobre aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, sobre a nossa identidade, sobre o que a gente pode fazer. Às vezes a gente pensa muito num Deus, igual a senhora falou dessa questão de oração como se fosse algo ruim, às vezes a gente pensa muito um Deus que está falando não, um Deus que quer que eu faça, que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas não é que você não pode fazer, é que Deus está te chamando para viver outras coisas que você pode fazer e viver com Deus. A resposta sempre está na palavra. Sempre na palavra. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com os ensinamentos da pastora Valnice Milhomens, e ela diz assim: quem ora a palavra já começa com a resposta. Boa. Então, eu até ouvi uma outra frase de um pastor que eu gosto muito, daquilo que ele fala, o Clodoaldo Massagli, e ele disse assim, que a oração, ela é a prova mais autêntica de um cristão verdadeiro, de quem é salvo. E assim como respirar está para quem está vivo, a oração, orar, está para quem é salvo. Então, por que muitas vezes nós olhamos para a oração e enxergamos como algo ruim? Ai, nossa, eu preciso orar. Ai, nossa, eu tenho que meditar na palavra. Porque a gente está acreditando em mentiras. E a gente precisa se apropriar da verdade da palavra para que a mentira saia e fique a verdade. E assim, cientificamente falando, é provado que o cérebro não discerne o que é verdade e o que é mentira. E por que isso acontece? Porque nós não fomos criados para acreditar em mentiras. Nós fomos criados para viver com a verdade, que está em Deus, que é Cristo, que está no Espírito Santo. E como é que a gente vai tirar a mentira e substituir pela verdade? Através da palavra. Nenhum ser humano tem a capacidade de fazer isso, senão por meio da palavra. Então, eu preciso olhar para a palavra, eu preciso guardar ela no meu coração para que essas mentiras deixem de existir na minha vida. E nós temos que ter esse hábito. E a nossa vida, a vida do ser humano é feita de hábitos. E um hábito, ele é formado por repetição. Sim, então, sim. O cérebro, ele forma padrões baseado naquilo que nós repetimos, nas nossas ações que são repetidas. Então, quando o cérebro vê algo que você já fez, ele começa a perceber que ele precisa pegar aquilo para formar um hábito. Então, quando nós começamos a ter essa ação de ir para a palavra, repetidamente, eu vou formar esse hábito, eu vou formar essa memória, porque o cérebro, ele é muito inteligente. Deus criou ele para ser inteligente. É lógico que quando nós nos tornamos
cristão, quando nós nos convertermos, quando a gente se converte, nós passamos a ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo, que tem a sabedoria e o conselho, que tem o conhecimento, ele vai nos empoderar, né? Em Provérbios vai dizer assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então, antigamente eu tinha medo, né? Até alguns anos atrás, eu vivia com medo. E aí eu falei, não, eu vou me apropriar da palavra, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Uma coisa é você ter prudência, outra coisa é você ter medo. Então, a prudência, ela é necessária para o ser humano. Então, se eu não saio à noite, se eu não vou passear na rua 3 horas da manhã, é por prudência, porque é perigoso, não é por medo. Por quê? Eu preciso ter prudência, que está com a sabedoria. Ela mora com a sabedoria, diz o texto. Então, isso é prudência. Se eu não deixo o meu filho ir para a balada, sair com más companhias, é por prudência e não por medo. Porque nós não devemos andar com medo. Então, isso está na palavra. Sim, entendi. Então, eu vou trazer a palavra para aquilo que se encaixa na minha vida. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para a palavra. Na palavra de Deus tem a resposta. Muitas vezes as pessoas marcam conversa de gabinete com o pastor, manda mensagem com o pastor, pastor, eu estou com um problema. E aí você vai perceber que aquela pessoa, ela não procura a resposta na Bíblia, ela não lê a Bíblia, e na Bíblia tem a resposta. Mas ela quer ouvir de um ser humano, porque é mais fácil. Sim. Mas se nós passarmos a enxergar a Bíblia como um livro poderoso e vivo que ele é, a nossa vida passa a ser diferente e mais fácil. Nós precisamos disso daqui, né? Eu estou me referindo ao celular porque eu tenho a Bíblia aqui no celular, mas em casa, como você gosta de Bíblias, de estudo, nós temos essa prática, nós temos muitas Bíblias. E eu passei a gostar de Bíblias de estudo depois da minha conversão. Inclusive, essa Bíblia que o pastor usa, eu comprei ela quando eu era solteira. E aí ele se apropriou dela lá, porque aí depois que a gente casa, se torna um. Então, o que é meu passa a ser dele e o que é dele passa a ser meu. E eu gostava muito de Bíblia de estudo. Vocês dois tinham um Thompson, né? Ele Thompson. tinha uma preta, ele... a dele era a pretinha, né? E aí ficou velha, aí ele pegou essa minha, que é a vinho. E eu gostava de Bíblia de estudo, para quê? Porque eu tinha conteúdos, então às vezes eu estava passando por algum problema no trabalho. Aí eu ia lá procurar o assunto, porque a Thompson tem isso, né? Ela separa por tópicos, por assuntos. Aí separa todos os versículos que tem aquela palavra, aquele assunto. Aí eu olhava e falava, nossa, que maravilhoso. E eu desenvolvi um estudo sobre aquilo. Então, a gente precisa formar esse hábito. Porque se a gente não formar esse hábito do reino, dos céus, o mundo, a sociedade, o diabo vai fazer você formar um outro hábito que é nocivo para a sua vida. Muito bom, muito bom. Então a gente tem que substituir esse hábito, igual foi falado recentemente, né? Trocar essa cultura dessa terra, né? Esses hábitos, toda essa questão que a gente tem que às vezes a gente já nasceu com, ou que a gente foi condicionado a acreditar, trocar tudo isso pela cultura do céu, né? Por essa nova cultura, né? Agora eu sou um cidadão dos céus. Exatamente. Então eu tenho uma nova identidade que eu encontro na palavra. Eu tenho novos comportamentos que eu encontro na palavra. Eu penso de uma maneira diferente, tudo mudou na nossa vida, né? Assim, se você for morar nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, em qualquer país que não fale o português, você vai ter que aprender aquele idioma. Se você não aprender, você vai se tornar um cidadão, uma pessoa que mora naquele país limitado. Sim, sim. Você vai ter que ir em lugares em que tenha pessoas que falem português. Tudo que você for comprar, você vai ter dificuldade para entender aquele idioma. Quando a gente se converte, a gente precisa aprender o idioma do céu, a linguagem do reino. E essa linguagem, esse idioma, ele está nas Escrituras Sagradas, não está em lugar algum. Está na igreja, sim. A igreja, ela vai pregar sobre a palavra,
está na escola dominical, sim, mas a gente tem um livro vivo e poderoso em casa e muitas pessoas não usam. Então, depois que toda pessoa se converte, ela precisa aprender esse novo idioma, essa nova linguagem do céu, para que ela consiga viver o reino de forma eficaz. Senão ela vai se tornar um crente limitado, assim como uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos e só fala português. E só fala português. Eu lembro que uma vez estava conversando com um amigo, falando disso aí, né, da leitura bíblica e tudo mais, e eu falando assim, não, porque é um absurdo, essa pessoa está há anos na igreja e nunca leu a Bíblia. Eu conversando assim, né, uma situação assim mais íntima e tal, e ele falou assim, não, mas eu mesmo não li. Eu falei assim, mas como você não... Não, mas não fala que precisa ler toda a Bíblia. Eu falei assim, mas se você ler um capítulo por dia, em 3 anos, você vai ler a Bíblia toda. Então, se você tem 4 anos de convertido e ainda não leu, assim, não é uma regra, né, nesse sentido. Tem uma regra, você precisa ler uma vez a cada tantos anos. Mas brincando nesse sentido, né, e tem um fundo de verdade ali que eu queria dizer, se a gente acredita que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, é a palavra do meu Pai, é a palavra do amado da minha alma, e é inspirada pelo meu amigo Espírito Santo, e toda ela é inspirada. Então, assim, eu tenho que passar a desenvolver esse hábito, a ser intencional. A pessoa pode até ter dificuldade, assim, não é uma situação que às vezes ela se converteu e no outro dia ela vai ler 20 capítulos, 30 capítulos, 50 capítulos. Pode ser que isso aconteça, né, que essa forma, mas às vezes pode ser que a pessoa no começo tenha um pouquinho mais comece caminhando, como a senhora falou, né, aos pouquinhos, mas precisa ser intencional nisso, né? Precisa ser intencional. Eu sempre olho para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, como uma carta de amor que o meu amado deixou para mim. Mas aí se a gente pensar, você fala, nossa, mas é sempre a mesma carta? Não, porque é uma carta viva. Porque Hebreus vai dizer que a palavra é viva e eficaz. Então, muitas vezes nós lemos um texto e que a gente já leu várias vezes, mas algo dentro daquele texto parece que salta aos seus olhos. Algum versículo você fala, uau, meu Deus, eu li várias vezes essa passagem, mas eu não enxerguei dessa forma. Por quê? Porque é algo que naquele momento você está vivendo. Sim. Então, ela é viva, ela se renova, né, a cada dia, a cada manhã, e ela vai trazer uma nova direção, um novo posicionamento para você. E se eu desprezo essa carta de amor que o meu amado deixou para mim, logo, é uma prova de que eu não quero ter relacionamento com Ele. As maiores provas de amor que nós podemos dar para o Senhor é através dessa leitura, dessa meditação na palavra dEle. E a gente vai levar essa palavra para a oração. E a gente, através da oração, através daquilo que é princípio da palavra, a gente vai adorar e a gente vai louvar, porque eu sempre penso na questão do louvor e da adoração, que eles precisam ser bíblicos, né? Então, eu não entro no meu quarto e eu vou louvar assim, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel, mas isso não é um louvor dirigido a Deus, isso é um louvor dirigido a mim. O foco não pode estar em mim, o centro não é o ser humano, o centro sempre foi Deus, sempre foi Jesus e o Espírito Santo. Então, o louvor, para adorar, ele precisa ser bíblico. A adoração, ela tem que estar centrada no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Então, a gente não vai... muitas vezes a gente canta aqui na igreja para o irmão, né? Para quê? Para que ele seja motivado. Nesse sentido de comunidade, né? Comunidade, para trazer esperança, né? Eu vou dizer que eu tenho uma aliança contigo. A aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras. Não existe mesmo barreiras. Mas não é esse tipo de louvor que eu vou cantar no meu secreto com Deus. Então, a sua vida de adoração não pode ser baseada só nisso. Não pode ser baseada nisso. Então, até mesmo para escolher os louvores, as canções que eu canto lá no meu secreto com Deus, eu escolho canções e louvores que tenham Deus como centro. Então, eu também componho canções
no meu secreto com Deus, melodias que o Espírito Santo vai trazendo no meu espírito. E aí eu vou tendo aquele momento gostoso com o Senhor, mas sempre pautado no que diz a palavra. Então, a palavra, tudo começa com a palavra, né? Gênesis é prova disso. Tudo começou com a palavra dita por Deus. O universo que nós vivemos, esse mundo que nós existimos, começou com a palavra e nós devemos ter a nossa vida pautada nisso. Então, seja a oração, louvor, adoração, a meditação, ela precisa ter esse conteúdo da palavra de Deus. E tudo isso ajuda a criar não uma religião, mas um relacionamento, né? Essa questão dessa paixão pelo noivo não é sobre uma performance religiosa. A gente ganhou alguns livros, né, de doação do Denis, e aí tava vendo os títulos deles, e aí tinham lá, acho que o nome do livro era Senhor, me ajude a não ser religioso, né? Como ser cristão sem ser religioso, né? Porque às vezes a gente entra nessa questão de orar, ler a Bíblia, e você corre o risco de, ao tentar criar um hábito, a pessoa às vezes criar um sistema religioso para, já orei hoje, já li a Bíblia hoje. E não é isso, né? É essa questão, igual a senhora falou, desse relacionamento. E isso me influenciou muito na vida da senhora, mãe. A senhora, essa paixão pelo noivo, assim, essa paixão por Jesus nesse sentido de entender que o secreto vai girar em torno de Deus, né? Entender que, às vezes, eu lembro que uma vez a senhora acho que tinha ido para o mercado com o pai, ficou eu e o David em casa, e vocês tinham pedido, quando a gente voltar, vocês vão poder brincar no condomínio, mas antes vocês têm que ler a Bíblia, né? Tem que orar e ler a Bíblia. E aí a gente não orou, não leu a Bíblia direito, acho que a gente ficou brincando e não fez isso. E depois a senhora falou pra gente, falou assim, se Jesus voltasse hoje, vocês iam estar preparados para se encontrar com Ele? Então muda, né, essa questão, né, de, ao invés de ser o medo do inferno, o medo da reprovação, é o amor, é a prudência, é o aspecto bom ali do Evangelho e da vida. E conforme a senhora foi orando a palavra, o que a senhora foi vendo, assim, que isso foi mudando de uma maneira mais prática, assim, em situações que a senhora percebeu que, mudou, sabe? Antes era assim, eu comecei a orar de acordo com a palavra e, nossa, eu já estou enxergando isso aqui de uma maneira diferente. O que mudou, assim, para a senhora? Assim, rapidamente eu comecei a perceber uma força interior que antes eu não tinha. Era como se eu realmente começasse a fazer musculação. Então, antes eu não tinha músculos fortes formados e a partir daquele momento que eu comecei a exercitar, que eu comecei a praticar essa questão da palavra e da oração, da meditação, de orar a palavra, isso começou a vir para a minha vida. E isso foi muito bom porque ao longo dessa caminhada com Deus, ao longo do tempo, eu fui começando a experimentar respostas de orações em que eu fazia no secreto, que ninguém sabia. Então, uma resposta assim, que eu tive, que assim, para mim foi maravilhoso, é que a respeito do meu marido. Então, desde criança, eu nutria o desejo de ter uma família. E a minha família, meus pais, eles brigavam muito. Brigavam entre eles, brigavam com as minhas irmãs. E eu lembro que eu tinha um diário, eu devia ter uns 7, 8 anos, e minha mãe trabalhava num consultório e ela levava as agendas dos médicos, as agendas que eles não usavam mais, ela levava para casa. E eu pegava aquelas agendas, porque eu não tinha dinheiro para comprar cadernos e diários, e eu pegava aquelas agendas e fazia de diário. E aí eu escrevia lá, um dia eu lembro que os meus pais estavam brigando, e eu escrevia assim no diário: hoje eu estou muito triste porque meus pais estão brigando, mas um dia eu vou ter uma família que não vai brigar. E aquilo me marcou, né? Porque ficou na minha memória. Então, desde criança, eu nutria o desejo de ter um lar, de ter uma família. E era interessante que eu sempre pensava, desde criança, que eu ia me casar e que eu ia morar num apartamento todo arrumado. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu me casei, fui morar num apartamento e ele era tão arrumadinho. E eu me lembro que a gente foi comprar um apartamento quando a gente estava noivo, eu e seu pai. E a gente comprou o apartamento e depois que a gente comprou,
eu não fui mais lá no apartamento. Eu só fui entrar no apartamento depois de casada, quando a gente se casou. E nesse meio tempo, a gente comprou o apartamento e o seu pai reformou o apartamento. Ele colocou gola de gesso e pintou as paredes e fez textura. E aí, na minha cabeça, era aquele apartamento que eu tinha visitado, né, com os antigos donos. Quando eu entrei no apartamento, que ele estava todo arrumado, que ele estava pintado, eu olhei e falei assim, e eu me lembrei do meu desejo de infância, que eu falei, meu Deus, é um apartamento que eu queria tão arrumadinho. Nossa, aquilo me impactou. Mas baseado naquele princípio que eu aprendi, tanto com a pastora Valnice Milhomens, quanto desse livro que eu li, da Quarta Dimensão, eu comecei a fazer uma oração a respeito do marido que eu queria ter. E é por isso que eu falo que Deus, ele se importa com os detalhes da nossa vida. Deus é Deus de detalhes. E eu lembro que eu fiz uma lista e eu anotei todas as características que eu queria que meu marido tivesse. E eu falei assim, pai, eu quero que o meu marido seja muito trabalhador, que ele seja um homem honesto, que ele seja muito crente, que ele seja divertido, que ele me faça rir, que ele tenha cabelos pretos, que ele tenha a cor da pele não tão branca quanto a minha, que ele seja pastor, que ele me faça feliz. E assim, eu até escolhi a altura. Eu falei, pai, eu não quero que o meu marido seja muito mais alto do que eu. Pode ser assim uns 10, 15 centímetros mais alto só, que não seja muito magro nem muito gordo, mas que ele tenha braços fortes, que ele seja forte. E hoje eu posso olhar para o meu marido, assim, na época, né, que eu me casei, eu olhei para ele e falei, é tudo que um dia eu pedi para Deus. E foi até uma canção que a gente escolheu para cantar no nosso casamento, você é tudo que um dia eu pedi para Deus. Então, eu sei que a oração, ela funciona. Aí você fala, nossa, mas por que você não orou para Deus te dar um marido do jeito que ele queria? Porque quem vai casar não é Deus, né? O Senhor não ia se casar com ele. Eu que ia me casar. E aí eu me baseei na palavra que está no Salmo 37, versículo 4, se eu não me engano, que fala assim, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos no seu coração. E essa questão do deleitar, eu até um dia me aprofundei um pouco nesse estudo. Deleitar-se é quando você se satisfaz naquilo, quando você fica totalmente rendido, satisfeito. Sabe quando você come aquela comida gostosa e você fala assim, nossa, eu estou muito satisfeito, que delícia. Isso é se deleitar, é você conseguir se divertir no Senhor, é você olhar para o Senhor e considerar, acreditar que Ele é tudo que você precisa, que Ele é sua fonte de alegria, de prazer, de satisfação, de conforto, de cura, de acolhimento. Tudo está no Senhor. E aí eu orei baseado nisso. Por isso que eu pedi com detalhes como eu gostaria que o meu marido fosse. E recentemente eu orei a respeito do meu trabalho. Eu entrei na prefeitura em 2019 e eu comecei a fazer um horário que não era muito bom para a minha vida, mas não tinha outro horário, porque o meu trabalho só existia aquele horário. E aí eu fui falar com a minha coordenadora, ela falou, olha, não tem jeito, você precisa ficar aqui nesse local de trabalho por 3 anos para que passe a experiência. E eu falei, meu Deus. Meu Deus. Eu só não disse que eu estava perdida porque eu não creio nisso. Eu já não falo mais essas mentiras. E eu falei, bom, tá bom, isso é a resposta dela, mas eu tenho... se ela me disse que eu preciso ficar esse tempo aqui, eu vou falar então com o Senhor do tempo, com o Deus que criou o tempo. E eu fui falar com Deus e falei, pai, segundo os homens, eu tenho que ficar 3 anos neste lugar. E não tem outro horário para eu fazer, senão esse. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus do impossível. E eu creio que o Senhor pode me tirar daqui no prazo de 1 ano. E todos os dias eu lembro que eu ia para o trabalho e eu declarava isso. Eu creio, Senhor, eu creio, porque tudo é possível ao que crê, é que a Tua palavra diz. E eu ia trabalhar, e eu ia cantando, eu ia louvando, eu ia declarando essa palavra. Pois
Antes de dar 1 ano, entrou a pandemia. E aí, o posto que eu trabalhava, ele era pequeno. Ele não era adequado, na verdade, para um centro de saúde. E ele foi considerado pela vigilância sanitária que ele era inapropriado para que a gente atendesse o Covid. E ele foi fechado. E todos os funcionários do posto foram transferidos para outros postos. E lá nesse outro posto, eu pude fazer um horário que se encaixava dentro da minha rotina. E aí, mais uma vez, eu disse assim, ó, Pai, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor, quando a gente agrada o Senhor, eu sempre falo assim, Pai, eu quero muito que o Senhor se agrade da tua serva. E eu me esforço para que o Senhor se agrade de mim. Então, um dos segredos de uma vida cristã vitoriosa é a humildade. Porque a religiosidade, ela faz o ser humano e aquele cristão se tornar soberbo. Primeiro porque ele vai se basear naquilo que está na Bíblia, sim, mas ele vai viver uma vida automática. E nós precisamos entender que o reino, a vida com Deus, ela precisa da humildade. O Senhor Jesus, ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos dessa mansidão, dessa humildade, para a gente dizer assim, ó, Pai, eu não mereço. Eu ainda não consegui vencer algumas guerras dentro de mim. Eu estou no processo, eu estou no caminho e eu vou vencer. Eu sou limitado, mas o Senhor não é. Eu não posso tudo, mas o Senhor posso. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. E o Senhor que é tudo, o Senhor que tem tudo, o Senhor, se eu se agradar do Senhor, se o Senhor se agradar de mim, o Senhor vai cumprir com o desejo do meu coração. Então, eu coloco detalhes para o Senhor a respeito da minha vida, a respeito dos meus filhos, a respeito do futuro dos meus filhos, do meu marido, da igreja, a respeito da igreja. Eu oro para que ela seja, para que os crentes sejam santos e irrepreensíveis, para que eles vivam a plenitude do Senhor, para que eles sejam cheios da palavra, como diz o texto, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, quando eu olho para a igreja, eu declaro, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O Senhor te escolheu e o predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Então eu estou trazendo o reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus na igreja, na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido. Então eu sei que eu estou criando esse suporte, esse fundamento para que as coisas de Deus, para que o desejo do Senhor venha a se tornar de fato real, né? A fé, nós aprendemos em Hebreus. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, eu preciso trazer à existência isso. Eu vou trazer à existência como? Declarando a palavra, declarando a vontade do Senhor. E isso é tão importante, isso é tão real, que nós vemos no mundo as pessoas de outras religiões fazendo isso, mas a favor do reino das trevas. Então, eu lembro até que eu conversava uma vez com uma irmã da igreja, e ela dizia a respeito, né, de trabalho, de macumba, e ela dizia assim, as pessoas acham que a macumba, que aquele trabalho, é a galinha, é a vela preta, é a farofa. Ela falou, não, o trabalho em si, ali, que está sendo feito, não estão naquelas coisas. Aquilo ali é físico, para que as pessoas vejam e percebam que ali tem um trabalho. Mas o encantamento e o feitiço está na palavra que é liberada, daquilo ali, a respeito das pessoas, né, que alguém encomendou, que alguém pagou por aquele trabalho. Então, olha a importância disso. O inferno, ele sabe da importância da palavra que sai da nossa boca. Por isso que a palavra vai dizer que a gente vai dar conta de toda a palavra que sai da nossa boca. Então, é muito sério isso. E aí a palavra vai dizer também, não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que sirvam para edificar a vida daqueles que ouvem. Então, eu tenho orado, tenho falado, Pai, me ajuda a tomar cuidado e a conseguir deixar sair da minha boca somente palavras que edificam. Se é uma palavra que traz desgosto, se é uma palavra que traz
frustração, que magoa, eu não vou dizer nem a meu respeito e nem a respeito de ninguém. Porque a palavra lá em Tiago vai dizer assim, que com a língua nós bendizemos a Deus e nós amaldiçoamos o ser humano, nós amaldiçoamos o irmão. Aí o texto vai dizer, não convém que isso seja assim. Não está certo isso. Não está certo isso. Então, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Não pode. Então, qual que é a nossa oração que nós devemos fazer? Pai, eu sou uma fonte de água doce, porque o Senhor é a água da vida. Então, eu vou deixar fluir, vai fluir da minha vida somente água doce, água que vai limpar, água que vai trazer vida, água que vai trazer cura, tanto para mim quanto para as pessoas que ouvem, tanto para mim quanto para a minha casa. Então, isso é viver o reino. E eu tenho procurado viver nessa prática, que não é fácil. Mas, a partir do momento em que eu comecei a declarar essas palavras em alta voz, né? Eu não vou gritar, mas eu digo numa voz audível para mim mesmo ouvir, porque é importante ouvir para o nosso cérebro formar memórias, formar padrões, e é importante também para o mundo espiritual ouvir, porque a palavra vai dizer assim, que o que vem primeiro não é o espiritual, mas o que vem primeiro é o natural. Por isso que primeiro veio Adão e depois Jesus. Adão era da terra, mas Jesus era do céu. Então o primeiro é o natural. Primeiro eu declaro, e as coisas no mundo espiritual, elas acontecem. Então a pastora... aquela pastora que ia no Nova Europa, Edmeia Williams, ela sempre dizia, não sai nada do céu que antes saia da terra. Então, primeiro tem que sair da terra para depois vir do céu. No céu, muitas vezes, Deus já liberou, já está no mundo espiritual liberado para nós, mas a gente ainda não está pronto para receber. Então, o que nós precisamos fazer? Estar prontos. E a palavra de Deus é algo que nos deixa pronto, que nos torna aptos para receber os presentes que o Senhor quer dar para a gente e para viver a vontade do Senhor. Uau, várias respostas precisas, né, que vão de encontro realmente a essa questão, né, tanto de coisas que mudaram na vida da senhora quanto de conselhos aí. Para a gente finalizar, quais outras dicas assim, práticas que a senhora dá, além dessas que a senhora já deu, né, de falar, de outras situações que a senhora já falou, por exemplo, quando a senhora vai se preparar para ter esse momento, que dicas, que conselhos que a senhora daria, né, durante ali, a senhora falou também de louvor, de adoração, quais outras dicas práticas a senhora daria? Uma coisa assim que eu já faço já há alguns anos e que eu percebi uma melhora no meu momento com Deus, mas que eu já fazia, na verdade, desde que eu me converti, mas eu não conseguia formar exatamente, eu não conseguia trazer isso até para uma questão de ensino quando alguém ia me perguntar. Certo. É a questão de começar esse momento de oração com a adoração e o louvor. Isso é importante para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de ter sensações. Mas, na verdade, quando a gente percebe que a vida cristã, que esse momento com Deus não precisa ser baseado, não deve ser baseado em sentimentos e emoções, o que a gente precisa fazer, o que o louvor e a adoração faz, na verdade, é nos conectar com aquele momento. Porque em diversas situações, né, em vários momentos que nós entramos ali para um momento secreto com Deus, nós estamos pensando no problema que a gente viveu, na luta que a gente teve, com muitas preocupações, com muitos anseios na nossa alma. E o louvor e a adoração, ele desfaz essa preocupação e essa ansiedade. Ele nos traz para aquele momento com Deus. Então, eu consigo, através do louvor e adoração, dissipar toda a ansiedade, dissipar todo sentimento ali contrário à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Então, eu sempre começo o meu momento com Deus com uma canção. Uma canção, como nós já dissemos,
que fale dos atributos de Deus. Né? Então, eu lembro que, eu não sei exatamente qual a idade que você tinha, mas eu lembro que a gente já morava ali na casa da rua Valdemar José, na casa que foi da família da pastora Cris, que nós descobrimos recentemente. E eu lembro que nós já estávamos ali morando naquela casa, e eu lembro que eu sentei ali naquela cama onde você dormia, e eu falei assim: filho, hoje eu vou te ensinar sobre os atributos de Deus, sobre as características de Deus. E eu escrevi num caderno que era pequeno, numa brochura, todas as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Eu escrevi assim, que Deus era bondoso, que Ele era amável, que Ele era eterno, criador, justo, que Ele tinha esperança, que Ele era majestoso, soberano. E eu lembro que eu escrevi, que eu fiz uma lista. Aí eu falei: filho, você precisa decorar isso, porque quando você for orar, quando você for adorar, você vai se lembrar dessas palavras. Vai se lembrar dessas palavras. Eu lembro que eu fiz isso com você. Eu fiz isso com o Daniel e eu faço isso comigo. Então, recentemente, eu até criei uma lista no meu celular com os atributos de Deus através do alfabeto. Então, eu comecei de A a Z e eu fui colocando nomes. Eu comecei com A, Altíssimo, Amor, Adonai, aí B, Bendito, Bondoso, C de Cristo, Consolador. E eu lembro que eu fiz isso. E eu faço isso, assim, quando eu entro no quarto, eu começo já recitando, falando dos atributos de Deus. Muitas vezes eu recito um salmo que eu sei, né? Salmo 100, ele traz muito essa questão da adoração, da celebração, né? Ele começa dizendo para a gente celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus. Então eu entro já no quarto, eu fecho a porta e eu me ajoelho e eu falo: uau, Senhor, que delícia. E eu já começo a dirigir palavras de adoração, palavras de gratidão a Ele. Eu reconheço a soberania do Deus Pai, do Deus Filho. Eu reconheço a obra sacrificial de Jesus. Eu contemplo o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz por mim, porque aquela cruz não era para Ele, era para mim. Aquele sofrimento não era para Ele. Aquelas chicotadas, aquela lança sobre o corpo dele não era para Ele, era para mim, era para nós. E aí eu declaro aquilo que o Espírito Santo fez por nós e faz por nós. Eu reconheço, eu falo: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor foi enviado para me ajudar, o Senhor foi enviado para me consolar, o Senhor é o meu guia. O mundo tem o guia, o Espiritismo tem os seus guias, que são espíritos de morte, mas o Senhor é o espírito de vida. O Senhor é aquele que me ajuda, e eu agradeço. E aí disso eu começo o meu período de oração. Muitas vezes eu canto uma canção e eu fico vários minutos ali só com uma canção que já existe, ou uma canção que o Espírito Santo me dá ali naquele momento, uma melodia nova. E ali no meu quarto, no secreto, eu viro cambalhota, eu deito no chão. Às vezes eu deito no chão e falo: Senhor, eu sou um vaso e eu quero me derramar. E eu deito no chão. E esses dias eu até plantei uma bananeira, que eu falei: Senhor, eu sou um vaso e eu quero me derramar até a última gota. Aí eu plantei uma bananeira e fiquei lá, até que depois eu continuei. Então, eu visto roupa. Eu tiro a roupa, porque eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me veja do jeito que eu sou. Eu não quero ter reservas para o Senhor. Eu quero que o Senhor me veja na minha totalidade, no íntimo do meu ser. Então, lá no meu secreto, eu tenho o meu momento a sós com Deus, que só Ele me vê. E aí, depois, eu consigo fazer as minhas petições. Eu consigo clamar a Deus, porque o clamor, ele é diferente da petição. O clamor é uma oração urgente que você faz no momento de angústia, né? Por isso que o salmista vai dizer assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, eu consigo fazer o clamor. Eu consigo muitas vezes fazer um lamento, porque o lamento, ele é bíblico, né? A gente tem um livro na Bíblia escrito, né? Que são as lamentações de Jeremias. Então, muitas vezes, ali, se eu estou numa angústia, eu consigo apresentar o meu lamento diante do Senhor, porque o Senhor recebe o lamento, porque o lamento,
ele é baseado na fé em Deus, que Ele vai me socorrer. Sim. Ele é diferente da murmuração. A murmuração o Senhor rejeita, porque a murmuração ela é motivada pela rebeldia. E ali eu consigo fazer um momento de intercessão também, que a intercessão é você se colocar no lugar de alguém, é você mediar, fazer essa mediação. Por isso porque Jesus é o nosso mediador, né, entre o ser humano e Deus. Então, uma dica que se eu fosse dar, né, que eu dou para quem quer melhorar essa questão da oração, é começar com adoração, com louvor, que seja direcionado para Deus, que tenha Deus como centro. Outra coisa é você... Você pode pegar salmos, inclusive, para pegar salmos que tenham essa... Começar com salmos e provérbios é maravilhoso para você conseguir orar a palavra. Por quê? Porque em salmos você encontra palavras de conforto e consolo, palavras de direção, palavras que te vai direcionar para o que você precisa fazer, palavras de exortação, palavras de arrependimento e pedido de perdão. Então, tudo isso você encontra em salmos. Provérbio, você encontra muitos conselhos que você deve seguir. Então, começar com salmos e provérbios para aprender a desenvolver essa prática da oração bíblica são excelentes. Você pode também pegar versículos que se encaixem dentro de uma situação que você está passando. Então, estou passando por uma luta. Ache os versículos que fale da resposta para aquilo lá. Escreva os versículos, leve a Bíblia com você na hora que você vai orar. Eu sempre falo para o Daniel, vai orar, leve a palavra. Aí você vai orar em cima daquilo que você leu. Eu li hoje Gênesis 1. Vai orar em cima daquilo que Deus criou, que Deus quer criar na sua vida. Então, levar a Bíblia na hora que a gente vai orar é essencial. Outra coisa, ter em mente, ter esse princípio. Não vou orar baseado nos meus sentimentos e emoções, mas eu vou orar em cima da palavra. Porque não basta a oração ser sincera. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou tão sincera na minha oração. A sua oração, ela não pode ser sincera. Ela tem que ser bíblica. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente acha que na nossa sinceridade a gente está falando a verdade, sendo que nós estamos acreditando em mentiras. A única verdade está na palavra. Nossos sentimentos e emoções são coisas da alma. Então, eu vou me basear na palavra para conseguir orar. Efésios também é um ótimo texto para você conseguir orar a respeito de si mesmo e a respeito dos outros. Eu uso muito Efésios para orar a respeito da igreja, porque tem muitos textos que vai trazer essa questão do que o crente precisa ter na vida dele para ser vitorioso. Então, eu tenho usado muito Efésios, Romanos, João, para interceder pela igreja. E eu tenho visto, assim, respostas. Eu tenho visto realmente o corpo se formando, o corpo se ajustando, que é realmente aquilo que o Senhor deseja fazer. Amém, amém. Mais uma vez, um privilégio receber aqui a senhora. Né? Pelo assunto, daria para fazer partes 2, 3 e tudo mais. E eu tenho certeza, né? O pessoal de casa depois quiser, né? A senhora está disponível para conversas, para aconselhamento também. Depois, se tiver, né, se você se identificou, se você quiser depois marcar para conversar com a pastora Miriam, chama ela lá que ela vai te responder com muito amor, com muito carinho, com muita firmeza também. Pode me procurar, sim. Pode procurar, ela está à disposição nesse sentido também. E, para finalizar, a senhora ora por nós? Claro, com certeza. Para a gente finalizar essa live de oração e palavra. Com certeza. Eu agradeço a Deus o privilégio de poder falar um pouco a respeito da minha vida, da minha rotina. Existem muitas coisas que nós vivemos e teria que ter um dia inteiro para falar, mas aquilo que é essencial é o que é falado. E nós procuramos, né, eu, seu pai, nossa família, eu tenho certeza que você também, a gente tem procurado realmente viver uma vida que agrada a Deus para sermos espelhos. Né? Então eu sempre penso naquilo que Paulo disse, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. E a gente vê
muito presente isso também no mundo, também no sistema. Porque as pessoas, elas inconscientemente, elas copiam os outros. Existe uma parte do nosso cérebro, alguns neurônios que se chamam neurônios espelhos, que leva a gente a copiar as atitudes, as ações do outro. Isso é do ser humano. Porque o Senhor nos criou para a verdade, nos criou para o paraíso, e nós somos cópias de Jesus. Então, nós vamos copiar as outras pessoas, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, esse discernimento de entender que algo é bom, então eu vou copiar. E aquilo que é ruim, eu deixo de lado. Então, eu realmente oro para que eu seja um espelho, para que eu seja de fato alguém que as mulheres vão olhar e vai falar, eu quero ser como ela, eu quero ser cheia da palavra como ela. Para que isso aconteça, eu preciso ser cheia da palavra. Para que isso aconteça, eu preciso ser uma mulher que ora, uma mulher sábia, uma mulher cheia das virtudes do Espírito Santo, para que, de fato, o poder do Senhor flua através da minha vida. Então, eu agradeço a Deus o privilégio de poder servir essa igreja, de poder servir ao reino, mesmo que fazendo ali o começo, dando os primeiros passos. Eu sei que isso é muito importante para aquilo que vai vir, porque juntando todos os membros, que o corpo é formado. O corpo não é feito só de mão, o corpo não é feito só de pé, o corpo não é feito só de dedinho, não é feito só de cérebro. Todas as partes do corpo é importante e eu valorizo cada parte desse corpo. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço a você, agradeço a Jaque, agradeço a mídia dessa igreja que tem se empenhado para desenvolver conteúdos para as redes sociais, né, conteúdos tanto dos cultos, quanto das lives, quanto de todos os eventos que acontecem nessa igreja. Vocês estão ali nos bastidores, mas o Senhor, que vê todas as coisas, Ele está vendo o empenho e a dedicação de vocês. E eu tenho certeza, e eu já agradeço a Deus, porque eu sei que o Senhor vai recompensar essa busca, essa entrega e o serviço de vocês. Muito obrigado. Amém. Vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, esse nome que é sobre todo nome, Senhor, nós queremos Te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu para viver. Nós queremos agradecer a Ti, Pai, porque nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo, que é Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós fomos predestinados em Cristo antes da fundação do mundo, como diz a Tua palavra, para sermos santos e irrepreensíveis em Tua presença, Senhor. Em amor o Senhor nos predestinou, para que a gente dê fruto, para que a gente tenha de fato uma vida frutífera, Senhor. Eu oro a respeito dessa igreja, Senhor, e declaro a palavra do Senhor sobre ela, a palavra que liberta, a palavra que dá vida, a palavra que cura, a palavra que traz transformação de dentro para fora, Senhor. Nós queremos guardar a Tua palavra, Pai, para não pecar contra Ti, como diz o salmista, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é a luz que aponta a direção que nós devemos tomar, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, a obra do Teu Espírito Santo, que é o nosso guia, que é o nosso ajudador, que Ele intercede por nós em nossas dificuldades, naquilo que nós não estamos conseguindo ver. É o Senhor que nos mostra onde nós devemos melhorar, Senhor. Obrigado pelos pastores, obrigado pelos líderes desta casa, Senhor, que estão sendo moldados, que estão sendo preparados para a boa obra que o Senhor nos chamou. Obrigado que o Senhor está fortalecendo essa igreja, o Senhor está fortalecendo os membros desta igreja, Pai, os membros deste corpo. Nós agradecemos o cabeça que é Cristo, e nós queremos ser movidos, nós queremos andar segundo a cabeça, segundo o noivo, segundo a vontade de Jesus
para o corpo, Senhor. No nome de Jesus, nós queremos andar de maneira digna do Senhor, agradando-te em tudo, Senhor, frutificando em toda boa obra. E nós queremos crescer no conhecimento do Senhor, para impactar esta cidade, este bairro onde nós estamos inseridos, Senhor, para que a sua palavra venha ser propagada, Pai. Nós queremos estabelecer o reino do Senhor aqui nesta cidade, Senhor. E nós cremos que a Tua palavra é mais poderosa, Senhor. Como diz a Bíblia, ela é poderosa e eficaz, Senhor. Ela é poderosa para destruir as obras das trevas, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que os nossos joelhos dobrados em oração, as nossas mãos levantadas em adoração, os nossos lábios dirigidos a Ti em louvor. Ele é um perigo, ele é uma ameaça, Senhor, para o reino das trevas, para o inferno, Pai, para as forças espirituais da maldade. Por isso que nós queremos prosseguir na oração, na busca pelo Senhor através da palavra. Nós queremos crescer, nós queremos melhorar o nosso louvor, a nossa entrega, o nosso louvor, para a honra e glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.